Oi pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui no Universo Aqui. Uma live muito boa hoje, em pleno sábado, 19 horas. Vamos iniciar a live com um assunto incrível. Passei a semana toda postando o conteúdo do assunto. Muitas pessoas gostaram do conteúdo, clicaram lá no OK. Então a gente vai começar essa live. Só estou esperando o pessoal entrar aqui para a gente iniciar essa live sobre cosmologia. Você vai entender basicamente o que é cosmologia. Muita gente confunde cosmologia com astronomia, com astrofísica. Então você vai ter um panorama muito geral do que se trata e o que aborda esse tema fascinante dentro da astronomia, tá certo? Lourdes acabou de entrar, Pedrinho também, Lúcia. Vão chamando os amigos de vocês, vão colocando um coraçãozinho, vão comentando. Eu vou colocar o nosso participante, o nosso convidado de hoje, que vai ser o Luan Orion, do Ciência Brasileira. Deixa eu tentar colocar ele aqui hoje. Ele já está online. Fazer o convite aqui para participar dessa. Ele está entrando agora. Enquanto isso, vou chamando os amigos de vocês. Essa live promete hoje ser um conteúdo bastante para vocês. Luan, online. Aqui. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem, André? Como vai? Tudo bem. Você tá bem? Tô bem, tô ótimo. Tudo em paz. O pessoal estava super ansioso aqui por essa live. A gente vem falando durante a semana como essa live ia ter muitos convidados hoje, porque o pessoal acha incrível esse tema. Muitos têm dúvidas, que é um tema incrível e é um prazer de antemão. É um prazer ter... Eu falei, acho que um mês atrás, com Ciência Brasileira, que é uma página excelente, pessoal. Indico que vocês sigam essa página, conteúdo de artigos científicos de diversas áreas da ciência. E Luan faz parte desse grupo. E eu falei, acho que um mês atrás, e a Ciência Brasileira abriu o coração. E não, eu tenho pessoas que querem divulgar a ciência também através de live, principalmente em astronomia. E graças a Deus eu consegui ter esse prazer de trazer você aqui, Luan, para o pessoal do Universo Aqui, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês e entender sobre esse tema incrível. E antes de adentrar desse tema, eu queria que tu se apresentasse, falando do teu ramo de atuação, do teu papel lá no Ciência Brasileira e tua jornada nesse conhecimento de astronomia que você tem. Tá certo. Muito obrigado, André. Muito feliz pelo convite, de verdade. O pessoal do Ciência Brasileira entrou em contato comigo logo após eu ter entrado junto com o pessoal para poder administrar a página. Eles fizeram uma seleção há pouco tempo atrás, então eu estou junto com o pessoal tem muito pouco tempo. E eu fiquei muito feliz logo quando eu entrei, assim, saber que tinha um pessoal querendo saber sobre cosmologia, que é uma área da ciência fantástica. Eu fico muito feliz em poder contribuir, ajudar e falar um pouco sobre esse tema, né, que é incrível. O Ciência Brasileira é uma página que já existe há um tempo na internet, tanto no Instagram quanto no Facebook, no Twitter também. E a gente tem como principal objetivo divulgar a ciência que é feita por pessoas do Brasil, né, por brasileiros. Porque as pessoas às vezes não sabem o que os brasileiros fazem, não chega até a população. E nosso objetivo é levar o conhecimento para o povo mesmo, para que as pessoas possam saber o que a gente tem feito. Tem muito brasileiro fazendo um trabalho fantástico por aí, trabalhos em revistas de renome, então isso é muito legal. Então, eu sou físico, né, minha formação em física, eu sou bacharel e licenciado em física, e tenho meu mestrado em cosmologia, né, eu terminei o meu mestrado tem um ano mais ou menos, e eu trabalhei com modelos com interação no setor escuro. Eu vou poder explicar mais ou menos o que é quando você tem uma compensação de energia escura, matéria escura. Trabalhei com observável, bem interessante também. E sou professor hoje de uma universidade em Salvador, né? Sou de Salvador da Bahia, que é a Unifax. E lá eu também atuo um pouco na área de engenharia de foguetes, né? Eles não têm um curso específico para isso, mas eu acho muito fantástico essa área. Ano passado eu tive a oportunidade de participar de uma formação e eu simplesmente foi mais de boa assim, para mim, porque eu acho que a gente precisa já começar, o Brasil tem que ir para o espaço. Então, assim, ir para o espaço sideral e fazer pesquisa nesse sentido. E, bom, essa é a minha área de atuação, basicamente, né, como físico.
e um pouco de curiosidade nessa área de rocket science, né? Perfeito, perfeito, Luan. E assim, eu fico muito feliz pela participação que você está tendo aqui hoje. E hoje, inclusive, hoje a página do Universo aqui completou 13 mil seguidores, certo? Tem 2 anos de Uau. divulgação. E isso, eu costumo falar toda vez que eu posto conteúdo, faço uma live, a responsabilidade que a gente tem em divulgar ciência. Porque você pode pensar, não, tem páginas com 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores. Quando a gente fala de ciência, a gente não precisa olhar muito para seguidores, mas a gente precisa olhar muito para conteúdo do que a gente está divulgando. E por mais que Com tenha certeza. 13 mil pessoas, a gente tem uma responsabilidade por trás disso. E a nossa responsabilidade, eu costumo, até fiz uma postagem hoje, que nossa responsabilidade, nossa missão, de fato, é popularizar a ciência, de fato, a astronomia, de uma forma prática. E que, como você falou aí, a ciência brasileira faz isso também nas suas páginas, a gente deixar de achar que a ciência está nos Estados Unidos, a ciência está na China, está na Rússia, nesses países que são desenvolvidos, Não. potências mundiais, que o Brasil tem muito potencial e a gente trabalha Sim. nisso. E a gente tem que, de Sim. fato, incentivar as pessoas que têm interesse nisso e mostrar que esse universo não está tão distante, está muito próximo da gente. Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem áreas que estão crescendo muito no Brasil nesse ramo de astrofísica, de nanosatélites. Então, o pessoal que tem interesse em começar a estudar isso, aproveita, porque a gente está vivendo uma era única, onde você tem acesso a basicamente todas as informações. Então, isso está sendo muito legal. Pessoas como o próprio André, tentando trazer essa democratização do conhecimento, de conhecimento que muitas vezes não é tão acessível assim. E o importante é isso, né? A gente poder mostrar para as pessoas, para a população, o que é que se faz no Brasil de ciência. Inclusive, é bom ressaltar que eu, enquanto, né, aspirante a cientista, futuro cientista, eu estou no início da minha carreira ainda, né? Então, eu não sou um especialista como era o professor da semana passada. Uma live incrível no canal, eu achei Professor Miranda, maravilhoso aqui na aí, página. muito bom. Sensacional. É um excelente professor. E eu espero poder falar um pouco sobre cosmologia de forma clara para vocês. O que eu não souber, eu vou levantar as mãos aqui. A gente pode, numa live futura, quem sabe, debater, discutir, porque cosmologia é imenso. É uma área, de fato, gigantesca. Então, eu vou tentar trazer algumas curiosidades, conversar um pouquinho. Perfeito. E para a gente iniciar, Luan, eu acho que, como você falou, a gente está numa era, eu me sinto privilegiado em participar dessa era, porque é uma era de conhecimento um atrás do outro, que tem uma colaboração dos países para que a gente consiga avançar na ciência, principalmente em astronomia. E hoje as pessoas têm, principalmente aqui eu estava até falando com você, durante essa semana a gente vem conversando muito como é que seria essa live, e o que é que acontece? As pessoas têm muita dúvida. A astronomia é a mesma coisa de cosmologia, é a mesma coisa de astrofísica. E como é que isso acontece? Muita gente acha que é a mesma coisa e não é isso? Para a gente iniciar o tema, como é que a gente vai debater hoje, o que de fato é cosmologia? Pô, legal. Nossa, uma excelente pergunta. Você começou já colocando a melhor carta na mesa. Inclusive, pessoal, podem fazer perguntas, tá? A gente vou respondendo conforme vai evoluindo, não tem problema nenhum. Então, isso é uma pergunta fantástica, né, sobre o que é cosmologia, e a gente sabe que no estudo dos céus existe essa grande diferença entre essas três áreas. A gente tem a astronomia, a astrofísica e a cosmologia, né? Basicamente, a astronomia, ela vai estudar corpos celestes, movimento dos corpos celestes que estão dentro do nosso sistema solar, às vezes um exoplaneta, né? Porque a gente observa o brilho de uma estrela, a gente conhece já o brilho daquela estrela, quando de repente aquele brilho diminui um pouco, a gente sabe que alguma coisa passou em frente àquela estrela, então a gente sabe que é um planeta. Então, a astronomia também vai estudar o movimento dos cometas, a posição dos satélites, variação da temperatura da atmosfera. Então, basicamente, esse é o foco da astronomia. Já a astrofísica, ela quer entender como é que é a física dos corpos celestes, como é que se nasce uma estrela, como é que se evolui uma galáxia, o que acontece quando duas galáxias se chocam. Isso acontece, inclusive, é um fenômeno extraordinário. Uma galáxia invade a outra, surreal. Então, qual é a física disso? Qual é a mecânica, o eletromagnetismo? Qual é a física estatística
de uma galáxia. Enfim, esse é o papel da astrofísica. Já a cosmologia, ela quer entender tudo. Ela quer entender o universo do início, do primórdio, a sua evolução até o final. Ela quer escrever o livro que vai contar basicamente toda a história do universo. Desde a primeira teoria, né, que é, a gente tem hoje o Big Bang, por exemplo, que é uma suposição do início do universo, até o final, né? Que vai acontecer com o final do universo? Ele vai colapsar, a gente vai ter um Big Bang, a gente vai ter aquelas teorias que falam, né, que o universo ele se expande, contrai, então... Isso, aí tem toda essa suposição, então a cosmologia vai trabalhar com isso. Então, essa basicamente é a diferença entre essas três áreas, né? Então a gente tenta pegar tudo, desde o início até o final. E aí é um pouco chato, porque às vezes na cosmologia a gente não quer saber o que aconteceu em uma galáxia em específica. Aquela galáxia ela é importante para a gente, porque ela vai ser um dado observável, mas uma galáxia é como se fosse um ponto. A gente quer entender um aglomerado de galáxias, nuvens de aglomerados de galáxias, superaglomerados, e como é que eles evoluem ao longo da história do universo. Então, basicamente, esse é o objetivo de estudo da cosmologia, né? Eu acho que é o tudo. A cosmologia, de uma forma geral, se eu estiver errado, você me corrija, Luan, que ela junta a astronomia teórica com a observacional e tende a prever o que aconteceu no passado e tenta prever com acontecimentos presentes o que vai se tornar futuro, não é isso? Sim, com certeza. Inclusive, durante muito tempo, a cosmologia ela era simplesmente uma especulação teórica. O pessoal, inclusive, falava que a cosmologia era filosofia, porque os cosmólogos falavam sobre a estrutura do universo, mas não existia observável. Só que hoje, a astronomia, a astrofísica e a cosmologia, elas permeiam, uma permeia a outra, né? Acaba sendo um samba com as três áreas, porque as observações da astronomia e da astrofísica, né, elas embasam as teorias da cosmologia. E, às vezes, perguntas da cosmologia fazem com que a gente busque informações na astrofísica, busque informações na astronomia. Então, tá todo mundo junto, né? A gente fala que tem uma diferença, mas existe uma coalizão entre essas três áreas. Então, a gente sai daquele período da cosmologia, como você falou, de ser um achismo, de ser uma filosofia, e ela começa a se incorporar dentro, de fato, do método científico, aquele método científico de Galileu, de observar, de prever situações por cálculos matemáticos, e isso vai fazendo essa evolução, não é isso? Sim, sim. Inclusive, a gente tem de Hubble para cá, se eu não me engano, talvez um pouco antes, a gente tem o que a gente chama da Era de Ouro da Cosmologia, que é quando o número de dados observáveis são tão grandes que a gente... Hoje, inclusive, falta cientista, né? Tem tanto dado para trabalhar, tem tanta informação no espaço, que hoje a gente não sabe nem o que observar, com o que mensurar, tem muita coisa. Para onde olhar. Então, tem muita informação. Só que antes não era assim, né? Antes a gente não sabia o que acontecia. Então, Hubble, inclusive, ele fez observações importantes quando ele descobriu que as galáxias, com mais distante você observa ela, mais elas se afastam da gente, mostrando que o universo estava se expandindo, né? E isso traz um marco importante, porque são as observações que vão trazer para a cosmologia o embasamento dela, né? E um grande problema dessa área também é porque os experimentos não podem ser refeitos. A gente observa um evento astronômico, cosmológico acontecendo no espaço, a gente não pode simplesmente refazer ele como a gente faz no laboratório. A gente tem que esperar acontecer outro de novo. Como é hoje, a gente está vivendo uma grande excitação na área com as ondas gravitacionais. Eu posso comentar um pouquinho mais para frente, mas hoje é o grande, assim, tá todo mundo doido esperando uma próxima observação. O LIGO vai entrar em funcionamento logo logo, porque tem umas ondas gravitacionais primordiais que tem a ver com a primeira onda gravitacional que aconteceu, quando o universo se expande com o Big Bang, que eu posso falar um pouco mais à frente também. Que é isso, é a nova era da observação. Deixa eu só colocar uma observação. E o que é interessante na cosmologia é que ela não só trata com esses eventos observacionais ou teóricos, mas ela consegue abranger a astrofísica, ela consegue absorver a física quântica, o eletromagnetismo, a mecânica clássica, a mecânica moderna em relação à relatividade. Então, ela consegue fazer essa junção para conseguir deduzir seus modelos. Isso é o mais incrível, porque ela consegue agrupar todas as ciências
para conseguir fazer essa evolução do universo, prever a evolução do universo, entender qual é a estrutura que o universo comporta, não é isso? Sim. Com certeza, a física da cosmologia é uma física, ela abrange tudo, né? Uma física, às vezes, até um pouco dura demais, assim, no modelo cosmológico atual, né? Porque quando a gente vai falar de modelo cosmológico, que é a forma como a gente compreende o universo, a gente pode remontar, pensar até no Antigo Egito. Porque pensar em modelo cosmológico é pensar como é que o universo é, como é que o universo nasceu, né? E eu acho que quase todas as civilizações que já existiram na Terra se perguntaram, né? E criaram o seu modelo cosmológico. Os egípcios pensavam que o Sol nascia todo dia e morria todo dia, e não estava errado. Era a perspectiva deles, né? Os indígenas possuíam outra forma de pensar o universo. E as religiões, inclusive, têm um papel muito importante por criarem modelos cosmológicos também, pensarem em formas de estrutura do universo, a partir da observação que eles tinham. Hoje, nós temos outras observações, outras ferramentas de observar o universo, e criamos esses modelos. Obviamente, né, que os modelos eles são baseados em uma carga científica histórica imensa. São anos de física, né, de eletromagnetismo, como você colocou. É um conhecimento totalmente acumulado. Tanto que a gente brinca que o estado da arte, que é quando você constrói um conhecimento novo, você está dando uma pontinha assim, uma esfera de um conhecimento que está sendo produzido durante muito tempo. Então, a física, de fato, como você falou, ela vem abrangindo, a cosmologia, no caso, né, vem abrangindo um conhecimento muito vasto. Desde a mecânica clássica, o eletromagnetismo, física e estatística, a mecânica quântica também. E teve até um participante aqui que a química também é importante na compreensão do universo. Claro, todas as ciências, na biologia, a própria filosofia, até para o entendimento, a ciência começou com a filosofia. Você questionar o que estava acima do céu, o que era... Eu fico impressionado que a gente fala hoje de uma forma bem tranquila o que é cosmologia, o que é astrofísica, falar sobre outros planetas, mas quando a gente olha a 500 anos atrás, que é um tempo bem recente, quando a gente olha em grade cronológica, 500 anos atrás, 700 anos atrás, o pessoal olhava para o céu e não entendia muito bem o que acontecia, não. O pessoal achava que um eclipse solar era um presságio para um apocalipse ou alguma mensagem dos deuses. E o que acontece? Foi através desses mitos, dessa filosofia, que as pessoas começaram a questionar. Então, todas as ciências, a química, a biologia, a filosofia, a própria filosofia, a história, que a gente chama de arqueoastrologia, é muito importante para o desenvolvimento e o conhecimento, de fato, o que é que vai acontecer, o que é que acontece e como é que se desenvolveu o universo. Mas explica para a gente, como é que começa essa exploração do universo? O que é que acontece? A evolução a gente estuda primeiro a evolução do universo, ou você prefere a gente falar sobre a história do descobrimento do universo, com Hubble, com o Wilson, com a radiação cósmica de fundo? O que é que você acha mais interessante a gente iniciar, que é mais interessante para o pessoal saber? Como que o universo evolui, ou os historiadores que conseguiram contribuir para isso? Assim, eu acho interessante. Os dois são importantes, claro. Eu acho que é interessante a gente entender como é que as coisas aconteceram, né? Porque não foi da noite para o dia. E é importante que as pessoas saibam, inclusive, que nós estamos construindo isso, né? A cosmologia ela não nasceu da noite para o dia. E eu acho que ela começa lá atrás, quando o pessoal fazia mapa astral, sabe? De verdade, eu falo assim brincando, mas no passado muito remoto, os astrônomos, eles tinham um papel na sociedade porque eles eram quem previa e quem ia dizer quando é que ia ter guerra, quando é que ia ter casamento, quando é que ia ter plantação, quando é que era o melhor momento para plantar. Então, tudo começa muito no passado, sabe? E essas pessoas, essas observações, elas vão se acumulando ao longo do tempo, tanto que você falou da filosofia, né? Aristóteles tinha um modelo cosmológico também. Mas, bom, é um papo longo, a gente for começar de tão longe assim, a gente vai ficar aqui 10 horas falando sobre a história do universo. Mas eu acho que um bom momento, até para poder pegar quem não é muito da área, é falar de Newton. Né? Newton, ele é um bom momento, porque, imagina, a gente vivia numa era antes de Newton, onde as pessoas que entendiam sobre os movimentos dos astros, eles eram meio que semideuses. Porque, imagine, você prever um eclipse, que era um fenômeno totalmente surreal. A galera fala, não, o cara falou que o céu ficou escuro, o cara é poderoso demais.
E Newton, ele chega no momento que ele fala, olha, é o seguinte, isso aqui segue regras matemáticas. Então, existem leis matemáticas que vão governar a gravitação. E ele falava basicamente que os corpos se atraíam porque tinham massa, né, caía com o quadrado da distância, toda aquela teoria. Então, Newton, ele simplesmente ele unificou ele meio que dá uma acabada nessa superstição toda que existia com os mitos do céu, com a teoria da gravitação universal, né? Então, esse é um marco extremamente importante. E o mais importante é isso, é a gravitação de Newton. Newton conseguiu prever eclipse, maré, a órbita dos planetas, as posições que os planetas vão estar. Então, fantástico. Aí, depois de muitos anos, a gente tem Einstein, que é uma figura icônica na história da ciência, né, da física em particular. Todo mundo conhece, né? E Einstein ele chega com a teoria da relatividade, que é basicamente o martelo de Thor. Ele tem uma teoria fantástica que consegue prever muita coisa. Ele, inclusive, testa a teoria da relatividade dele, que é uma matemática bem pesada, né, inclusive. Em todas as previsões que já existiam, ele consegue, inclusive, prever coisas novas. Existe o período de Mercúrio, não sei se o pessoal conhece, aí já o pessoal que deve acompanhar o canal, que Mercúrio tem um período totalmente diferente dos outros planetas do Sistema Solar, e o pessoal não sabia direito por quê. E Einstein conseguiu prever com a teoria da relatividade geral dele, que basicamente tem algumas coisas diferentes. Né? Ele chega com um postulado muito importante, que é que nada vai ultrapassar a velocidade da luz, tá? Se vocês nunca tinham ouvido falar nisso, guarda essa informação, é muito importante. Nada vai ultrapassar a velocidade da luz, e a gravidade agora, ela é fruto da distorção do espaço e do tempo. Ou seja, corpos massivos afundam o espaço e o tempo, e os corpos tendem a cair nesse espaço-tempo curvado, inclusive a luz. E Einstein precisou provar isso, né? Ele provou isso em vários momentos. Ele tentou tirar foto de eclipse, às vezes estava chovendo no dia, em um país que ele começou a ter guerra. E aí os historiadores dizem que a foto derradeira foi em Sobral, no Ceará, né? Quando ele conseguiu mostrar que uma estrela estava deslocada, tinha um certo deslocamento, fruto dessa distorção do espaço e do tempo. Então Einstein, ele traz uma nova teoria da relatividade, né? Uma nova teoria da gravitação, que é esse martelo poderosíssimo dele de Thor. Só que tem um problema. A teoria da relatividade de Einstein, ele com essa teoria da gravitação, ele tentou explicar o universo inteiro e ele criou um universo estático, lindo e maravilhosamente parado. Porém, as observações não mostravam isso, mostravam que o universo estava em expansão, e Einstein ele não quis aceitar isso. Historicamente existe um problema, né, que Einstein ele refutou bastante, até que um rapaz chamado Friedman, famoso Friedman, ele mostra que existe uma relação em que existe uma quantidade de energia no universo. E a depender dessa quantidade de energia no universo, a gente vai ter um universo plano, parabólico ou côncavo. Eu até separei uma imagem, achei fantástico o que o professor fez pode virar, na aula. Pode virar, viu, Luan? Se quiser pode virar, o pessoal costuma muito fazer isso para mostrar as imagens. Vou trocar a câmera. Então, os três tipos de superfície do universo, né? A forma do universo, né? Se é plano, hiperbólico, né? Isso, exatamente. Ou plano, né? Então, isso aqui é fruto das equações de Einstein. Era uma previsão totalmente matemática que Friedman introduziu essa necessidade de falar, olha, Einstein, dependendo do valor da energia, a gente vai ter uma curvatura positiva, negativa ou plana. E aí Einstein falou, olha só, cara, assim, eu peço licença, tá? Eu tô falando de forma, assim, mais informal, mas os físicos, eles normalmente, eles não gostam tanto dessa informalidade, né? Normalmente o pessoal é mais duro, assim. Como a gente está aqui tendo uma conversa, é uma página também no Instagram, assim, eu espero que as pessoas, como deve ter gente mais leiga, né? Resolver o conteúdo mais fortemente, entendeu? Isso. Então, a Einstein falou o seguinte, olha, assim, eu sei que eu sou o poderoso do martelo de Thor com as minhas equações, então, para que eu não tenha que mudar tudo, ele simplesmente adiciona uma constante. Porque qual é o grande problema? Imagine, a gravidade atrai as coisas. Só que, teoricamente, se está tudo equidistante, a gravidade de fato pode se cancelar. Mas se você mover alguma coisa para um lado, o universo colapsaria. Só que o universo não colapsa, né? A gente está vendo que as coisas, na verdade, estão se afastando. Aí Einstein introduz uma constante nas equações para poder compensar esse colapso do universo.
Entende? E aí o pessoal, o santo grau da física é essa constante cosmológica aí. O que ela representa, tal, como é que ela funciona. Porque ela acaba funcionando como uma pressão negativa. Né? Ela tende a expandir o universo, essa constante cosmológica. Pra se tornar meio que Que ela vai estático, entrar né? em. Isso, isso. E ela vai entrar, inclusive, como uma constante cosmológica que vai ser a energia escura. Mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Aí, beleza. Então, quando Einstein ele reformulou as equações dele, ele agora fala assim, olha, a gente tem tudo bem, então já que o universo está se expandindo, eu aceito aí o que você está falando, o universo tem que ter curvatura. E Hubble mostra isso também. Eu tenho aqui um outro gráfico para mostrar para vocês, que é o do diagrama de Hubble. Esse gráfico é muito importante, que ele mostra o seguinte, ó. Hubble observou que com mais distante estavam as galáxias, com maior velocidade elas se afastavam da gente. Tá? Então isso mostrava que o universo ele estava se expandindo. Então ocorria uma expansão do universo. Então, basicamente, o modelo cosmológico ele vai aos poucos se moldando, né? Você percebe que primeiro Einstein vem e fala assim, não, estático, lindo, maravilhoso, Deus quis assim, eu também quis, pronto. Aí Friedman fala que não é, Hubble mostra também que as equações elas não são assim. Então, o modelo cosmológico ele vai aos poucos se moldando até o que a gente tem hoje, né? Que são inclusive alguns modelos aí que vão surgindo. Só que quando a gente fala de cosmologia, a gente tem que pensar que a gente está falando do universo inteiro. Então, as distâncias em cosmologia elas são muito grandes, mas muito grandes mesmo. Eu estava até pensando aqui numa forma de até explicar para vocês mais ou menos como é que é, ó. Eu vou fazer uma pequena analogia aqui, ó. Observe, imagine que eu tenho. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar daí. Tá? Um triângulo qualquer. E aí eu tenho. Observe esse ângulo daqui de cima, tá? Repare, conforme eu vou aumentando essa distância do piloto rosa, esse ângulo vai ficando cada vez menor, certo? Então, no momento em que esse ângulo daqui de cima, ele vai ter 1 segundo de ar. Imagina, você tem 1 grau, que é muito pequeno já, né? 360 graus, tem 1 grau. Divide 1 grau em 60, que são os minutos. Divide 60 de novo, que é 1 segundo. Você tem o que a gente vai chamar de parsec. Quando essa distância daqui de baixo, ela é uma distância astronômica, que é a distância do Sol, essa distância aqui de baixo, né? É a distância do Sol para a Lua. Aí tem outra imagem aqui para mostrar para vocês isso, né? Que essa unidade de distância é a que mais se utiliza para grandes distâncias no universo, né? Isso. Exatamente. Parsec. Que é chamado de parsec. Então aqui, ó, a gente tem uma distância astronômica, né? Que é a distância da Terra para o Sol, mais ou menos 8 minutos luz. E essa distância aqui do Sol até esse ponto, né? Quando esse ângulo ele é de 1 segundo, é o que a gente tem chamado de parsec. Então, eu inclusive encontrei aqui no próprio Google, que é uma forma de mostrar para vocês, que um parsec é em média 3,2, 3,3 anos-luz. E na cosmologia, a gente vai dizer que as distâncias cosmológicas elas estão na distância de mais ou menos 100 megaparsec, mais ou menos. Onde vai valer o chamado princípio cosmológico, que diz que, em larga escala, o universo ele é homogêneo e isotrópico. Ou seja, não existe região privilegiada no universo. Essa distância, né? 100 megaparsec, que é muito grande. Então, não existe um local onde tem mais massa ou menos massa. Nessa região, onde já está todo mundo muito afastado, é todo mundo igual, tá? Aí eu brinco, né, que assim, eu sou de Salvador, né, então Salvador tem algo muito forte em Salvador, que é o Carnaval de Salvador, que a gente, eu gosto de fazer muitas analogias com o Carnaval de Salvador, vocês podem pensar que... Facilita muito a absorção do conhecimento. Dos conteúdos, né? Que se você pensar, às vezes você tem os trios, onde as pessoas ficam muito aglomeradas em cima dos trios, que são como, às vezes, um centro de uma galáxia, por exemplo, as pessoas estão orbitando em cima do trio. Só que quando você, às vezes, tenta ver a avenida de cima, bem do alto, você consegue ver uma certa homogeneidade ali. Então, em certa escala, existe uma homogeneidade também da distribuição de pessoas, tá? Em média. Então, a mesma coisa com o universo. A gente tem um universo isotrópico em larga escala. E aí vem uma coisa bem interessante, que você quer fazer alguma pergunta? Só uma observação, você vai adentrar, mas quando você fala que o universo ele é isotrópico e homogêneo, isso era apenas uma teoria
acho que lá por volta de 48, 1948, e ela se torna comprovada com a radiação de cósmica de fundo, não é isso? Comprovada com o quê? Falei um pouquinho. Comprovada com a radiação cósmica de fundo, de micro-ondas, não é isso? Isso. A radiação cósmica de fundo, inclusive, é algo simplesmente fantástico. Porque no início do universo, logo no início, quando o universo ele era bem novo, toda a matéria do universo estava colapsada em uma única região, tá? Como é que a gente sabe isso? Era o que eu ia mostrar agora aqui para vocês. A gente sabe que quando a gente olha para um objeto, só mostrar aqui rapidinho, a gente tem o que a gente chama de redshift, né? O que é isso? Esse aqui é o espectro da luz de um gás, por exemplo. Nem sei que gás é esse aqui, mas vamos imaginar que é, sei lá, o polônio. Esse gás ele pode estar redshiftado, né? Ou ele tem um redshift, ele está mais deslocado para o vermelho, ou ele está mais deslocado para o azul. Quando é que isso acontece? Quando a luz se aproxima do observador, ela está blue shiftada, né? Ela está deslocada para o azul. Quando ela afasta, ela está deslocada para o vermelho. Então acontece, na cosmologia, a gente observava corpos, e com mais distante os corpos estavam, mais aquela faixa dos gases que a gente já conhecia, né? Estavam deslocadas para o vermelho. Então, ou eram elementos novos, ou de fato elas estavam se afastando da gente. Então a gente percebe que as galáxias estão se afastando da gente. Quanto mais distante, mais elas se afastam. Então, se elas se afastam hoje, significa que algum dia elas estavam próximas. Então, é daí que surge a grande história do Big Bang, né? Que inclusive surge como uma piada de uma entrevista que ocorreu em Londres. O cara falou, então é uma grande explosão, Big Bang, né? E acabou colando. Então, o que acontece no Big Bang? No início, estava tudo muito junto, muito próximo. Luan, só lhe interrompendo, hoje muita gente fala assim, como é que o universo surgiu de uma explosão? Não, peraí, não pode surgir de uma explosão. E, de fato, a teoria do Big Bang não fala nada sobre explosão, é só uma nomenclatura, mas a teoria do Big Bang, ela descreve como ele evoluiu a partir de um estágio inicial. Não é isso? Sim, exato, com certeza. E esse estado inicial, ele vem porque, de fato, as coisas precisavam estar juntas no início. E a gente tem uma evidência dela, que é a radiação cósmica de fundo, como você comentou, né? Porque acontece, no início, o universo estava muito quente, era tudo uma sopa, estava tudo muito junto. Aí o que acontece? Imagine assim, pessoal que deve ter completado o ensino médio, deve ter feito, sei lá, química no primeiro ano, lembra que existem as ligações químicas, né? O átomo, ele tem as camadas eletrônicas, você vai dando energia, ele vai pulando de subcamada até o fóton sair. Mas se você diminui a energia, o fóton volta nas camadas. Então, no início, o universo era tão quente, mas tão quente, que era só energia. Aí ele oscilava, e nessa oscilação, ele começava a esfriar. Cada oscilação ele ia esfriando. Então, os átomos foram começando a se formar aos poucos, aglomerava a energia num lugar, ele se expandia, essa energia se aglomerava em outro. E essas oscilações, elas formavam localidades de energia, certo? Conforme o universo foi se expandindo, chega um lugar onde existe a chamada última recombinação, que é quando esses fótons eles saem dos elétrons, mas a distância entre as partículas é tão curta que eles não conseguem simplesmente viajar. Ele vai para outra partícula, que são os deutérios, vai para uma outra partícula, fica ali viajando, até que chega uma hora que o universo se expande e os fótons conseguem viajar, sair livremente. E esses fótons que saíram do início do universo são fótons que a gente pode observar. Inclusive, se vocês pegarem a televisão de vocês, mudarem de canal, aquele chiado que surge da televisão de vocês, uma parte pequena dele é fruto dessa radiação que está vindo do cosmos, do universo. 1 a 2%, mais ou menos, daquela radiação. Isso. Do chiado da televisão. Dessas partículas que acho que é interessante para quem está chegando agora entender que, de fato, o Big Bang ele mostra como evoluiu desse estágio super quente, como você falou, super agrupado, que era predominantemente com energia, que nem o fóton conseguia escapar dessa grande massa, vamos dizer assim, dessa grande energia. Isso. E à medida que ele foi se expandindo, esse fóton conseguiu escapar. E isso seria uma evidência
que houve esse período lá no universo lá atrás. E a gente, incrivelmente, com a ciência, com a inteligência, com a evolução, a gente conseguiu detectar esse fóton que escapou lá de trás. E a gente conseguiu falar assim, poxa, existiu de fato esse tempo. Lá atrás, eu acho que, eu posso estar errado, mas é 380 milhões de anos após o Big Bang, não é isso? É 380 mil anos. Olha, eu não sei te informar assim a data exata de quando foi que aconteceu isso. Mas eu sei que a inflação, que é um período um pouco depois da recombinação, acontece a 10 a menos 32 segundos depois do dito início do universo, que é quando está acontecendo essa sopa. Então, quando ocorre exatamente, eu não vou saber te dar essa informação. Só que o que eu acho interessante é que essa radiação cósmica de fundo, ela é como se fosse uma placenta. Os físicos me perdoem por estar usando essas analogias, mas ela é como uma placenta do universo, porque ela mostra como era o início de tudo, sabe? E o mais incrível é que, por conta dessas oscilações, a gente percebe pontos do universo que possuem a mesma temperatura, ou seja, eles estavam em contato térmico em algum momento, só que eles estão mais distantes do que, assim, a luz poderia viajar para poder colocar eles em equilíbrio térmico ao longo do período do universo inteiro. Então isso é uma prova de que o universo era, no início, tudo muito próximo, tudo muito junto, para que ocorresse esse equilíbrio térmico. E também, por incrível que pareça, né, quem descobriu a radiação cósmica de fundo foram dois cientistas que estavam pesquisando outra coisa, e aí eles começaram a colocar antena para diferentes regiões do espaço e encontravam o mesmo chiado. Né? E esse chiado, ele surge dessa radiação que vem do fundo do universo. E ela é muito, mas muito importante para que a gente possa selecionar os chamados modelos cosmológicos. Porque a radiação cósmica de fundo, indo para o lado um pouco mais técnico, ela tem alguns picos. E os picos da CMB, né, que é Cosmic Microwave Background, em inglês, ela vai dizer o momento em que ocorre o primeiro soltar dos fótons, né? E aí o segundo pico vai falar sobre o momento em que está tendo essas oscilações e por aí vai. E isso é incrível. Eu posso mostrar aqui para vocês de um site da Universidade de Chicago que eles mostram como é que, teoricamente, essa curva muda de acordo com os parâmetros que existem no universo, né? Vou mostrar aqui rapidinho, só para mostrar essa curva da CMB. Olha que interessante, ó. Essa aqui é uma previsão teórica, tá? Para quem nunca viu, essa aqui, ó, é a chamada curva da radiação cósmica de fundo. E aí, ó, se eu tiver, por exemplo, aqui para uma densidade de matéria, né? Se eu tiver, então, ó, 10% de matéria, 20%, 30%, como é que essa curva se comporta? Então, as previsões teóricas vão dizer que ela vai ter um comportamento diferente, a depender do valor da densidade, tá? A mesma coisa acontece para energia escura, enfim, para os outros que eu não vou falar agora, senão dá um pequeno spoiler. E aí, eu queria mostrar para vocês que a curva dela é essa daqui, ó. Tá? Essa aqui é a curva e ela se encaixa perfeitamente, né, para os parâmetros do modelo padrão da cosmologia, para os parâmetros que a gente tem, ele se encaixa com a previsão teórica, né? Porque fica uma pergunta, né? A gente sabe que existiu essa placenta do universo, o universo está se expandindo, coisa muito legal e tal. Mas aí vem uma pergunta que os cosmólogos fazem, né? O que existe no universo? Do que o universo é composto? Quanto por cento do universo é matéria? Quanto por cento do universo é vazio? Né? Essa é uma pergunta extremamente fundamental. Esse ponto é o que assusta mais as pessoas quando tiverem a resposta. Não é isso? Com certeza. Porque a gente sabe da astrofísica que os corpos, quando eles começam a ter muita massa, acaba acontecendo aquela fusão que o professor falou na live passada. Quem não assistiu aí, ó, pessoal, assista a live do professor na semana passada, que foi sensacional. No canal, no GTV, também está inclusa lá no canal do YouTube da gente. O Universo Aqui. Legal. Obrigado, Luan. Isso, assistam, foi muito... Não, mas a live foi sensacional. Eu acho que cara, eu vou começar a acompanhar as lives aqui, porque ele falou coisas que, inclusive, eu não sabia também. Foi fantástico, mas os corpos, quando eles começam a ter muita massa, normalmente eles colapsam e viram estrelas. Então, na astrofísica, a gente sabe que quanto mais luminoso um corpo é, mais massa ele tem. Então, existe uma relação de proporcionalidade entre massa e luz. Tudo bem. Então, eu olho para uma galáxia distante, certo? E começo a observar a distribuição de luz que a galáxia tem e sei a distribuição de massa que ela tem também.
Tranquilo, até aí tudo bem, uma ótima forma de observar a distribuição de massa. Só que existe uma outra forma de saber a massa também, que é a distribuição das velocidades de rotação das galáxias. E aí é que vem um grande problema, porque duas formas de observar a massa não coincidem. Porque quando a gente vai observar essa distribuição de velocidade nas galáxias que giram, né, nas estrelas ao longo do raio da galáxia, a gente percebe que, em tese, em teoria, por ter menos massa nas extremidades da galáxia, a curva de rotação deveria diminuir. Mas acontece que ela vai permanecer constante. Aí eu tenho um outro gráfico legal para mostrar para vocês aqui também. Que é isso aqui, ó. Tá? Então a gente tem dois tipos de galáxia, que é a galáxia espiral e a galáxia elíptica. Então a gente tem a velocidade circular e a distância, né, em relação ao raio. Então, o que deveria acontecer é que ela deveria subir e cair, só que o que a gente observa é que é constante, isso aqui se mantém constante. Então, isso é uma prova de que existe mais matéria do que a gente consegue observar. Ô, Luan, deixa eu te perguntar uma coisa. É como se fosse assim, a gente tem uma galáxia, tem aquelas estrelas que estão mais no centro e tem aquelas estrelas que estão, vamos dizer estrela, porque você falou de luminosidade, então dá para entender massa certo. de estrela, né? Então, aqui no centro tem rodeado de estrelas e também tem as estrelas da extremidade. Pela lei física que a gente conhece de conservação de momento angular, a velocidade das estrelas que estão nas bordas, teoricamente, teriam que ser menor, teriam que ter uma menor velocidade do que as estrelas que estão no centro. Mas isso não acontece, não é isso? Com certeza, perfeito. É exatamente isso que acontece aí. A gente imagina que pela física que a gente conhece, né, que pela distribuição de massa, tendo menos massa na borda, a velocidade de rotação deveria ser menor. Só que a gente percebe que a curva de rotação não diminui. Então, tem que ter mais massa ali do que a gente observa. Então, essa é a primeira evidência do que a gente vai ter da chamada matéria escura, que é uma matéria que a gente não observa, que interage gravitacionalmente, tá? E que hoje também é um dos santos graus da física, né? Tem inclusive um grupo de astropartículas que estuda isso, tem diversos grupos, na verdade, né? Mas tem um no Brasil, inclusive, no Rio Grande do Norte, com um professor fantástico, que é o Farinaldo Queiroz, que trabalha com isso. Ele tem um canal no YouTube também, aí o pessoal que quiser assistir depois, tentando explicar o que é essa matéria escura, tentando entender a fenomenologia dela, porque assim, a gente só sabe dela gravitacionalmente, né? Outro efeito, inclusive, é a chamada lente gravitacional. Porque a gente observa que existem algumas galáxias, né? Ela normalmente em espiral, assim, só que quando a gente vai observar, está totalmente distorcida. Então, para que ela esteja distorcida, tem que ter algum corpo com muita massa entre a gente e ela, né? E o corpo que a gente está observando. Essa massa que você fala, que a gente entende como matéria escura, desculpa estar interrompendo, mas ela Tudo tem bem. alguma origem lá no Big Bang, lá no início da evolução do universo? Pronto. Aí você já tocou no ponto-chave. Porque, cara, a gente não sabe ainda direito o que é a matéria escura, tá? Eu vou te contar um segredo, aí o pessoal que está assistindo na live fecha os ouvidos, que eu não vou falar isso. Eu não estou falando isso, tá? Mas a matéria escura, ela acaba sendo de forma grosseira uma aproximação matemática. Porque a gente não sabe o que ela é ainda, de verdade. Tá? A gente não sabe de onde ela surgiu. Existem algumas teorias de que sim, ela nasce no início do universo, tá? Só que a gente vai ter as chamadas matéria escura quente e matéria escura morna. Porque o que a gente tem hoje no modelo padrão da cosmologia é a matéria escura fria. Tanto que o nome do modelo atual é Lambda CDM, né? O Lambda da constante cosmológica, o CDM é Cold Dark Matter, que é matéria escura fria. Então, existem algumas propostas de matéria escura que nascem nessa recombinação, mas, de fato, a gente não tem ainda nenhuma evidência assim, certeira de que ou ela nasceu no início do universo, ou de que ela veio de evolução. Só que aí o que acontece? Eu trabalhei, né, no meu mestrado, inclusive estou trabalhando agora, com os chamados modelos de interação no setor escuro. O que é isso? Todo mundo que acompanha física sabe que existe uma incompatibilidade entre a mecânica quântica e a cosmologia. Quem conseguiu unir essas duas teorias consegue ter a teoria de tudo, né? Que é a grande unificação das teorias, que é conseguir unificar a mecânica quântica com a cosmologia. E um dos problemas, a energia que está associada com a consciência cosmológica, da expansão do universo, a energia escura,
e a flutuação de energia do vácuo da mecânica quântica. Elas possuem unidades de grandezas muito diferentes. É como se dizer que no início do universo a constante cosmológica fosse muito maior do que é hoje. Aí a pergunta é por que isso acontece? Aí uma suposição é os chamados modelos com interação no setor escuro, onde a energia escura, ao longo da estrutura do universo, ela vai decaindo em matéria escura, tá? Fazendo com que hoje a gente tenha um número muito menor de energia escura e um número muito maior de matéria escura. Porque isso é um problema também. No passado, dado a estrutura da evolução do universo, a gente percebe que tem menos matéria escura lá. Vem surgindo mais agora, né? A energia escura, a matéria escura. Esse balanço é uma coisa presente, entendeu? Eu até escutei até estava estudando, acho que foi no final de semana passado, sobre a distribuição, a evolução do universo e a distribuição de energia e matéria escura, e até a matéria bariônica, que é a matéria que a gente, de fato, consegue ver, estrelas, cometas, gases, e a gente, o estudo que vem mostrando, até de uma universidade dos Estados Unidos, vem mostrando que há 11 bilhões e meio de anos atrás, que é recém ao Big Bang, a gente tinha que 80% era de matéria escura. E hoje a gente tem de matéria escura 25%. E a gente tinha de energia escura 3% lá no início do universo. Assim, 11 bilhões de anos é 3 bilhões, 2 bilhões, 3 bilhões. Logo depois do evento que iniciou toda a evolução do universo. E a gente tinha 3% de energia escura aproximadamente. E hoje a gente tem quase 70%, 73%, 72% que varia de estudo para estudo, de energia escura. E a gente queria entender muito o que acontece com essa evolução. Aí, como você falou, ela decaiu e se converteu, não é isso? Então, isso é um modelo, né? A gente tenta estudar esses modelos cosmológicos, porque ainda não está certo, entende? Porque, basicamente, o que a gente brinca é isso. A gente pensa com qual é a proposta da estrutura da evolução do universo e vai tentando, com os dados que a gente tem de observação, das observações dos telescópios, tentar fitar, né, o que a gente chama de fitar, ou ver se as coisas vão se encaixando. Então, ainda é um modelo que está em estudo aí, a gente tem trabalhado com isso. Logo tem que estar saindo um artigo aí quentinho, com algumas observações que a gente fez, que a gente coletou, né, alguns testes que a gente fez, sobre esse tema aí. Sim, com certeza, claro. Inclusive, eu posso até vir aqui para comentar com vocês, porque eu utilizo um observável muito interessante, que é chamado distorção no espaço do redshift, que a gente analisa o redshift em aglomerados de galáxias. Porque a gente sabe que a luz ela cai, né, com o efeito gravitacional. E quando você olha um aglomerado de galáxia, as galáxias que estão no fundo, a luz dela tende a cair no centro do aglomerado de galáxia e as que estão na borda de cá caem para dentro. Então existe uma variação no redshift, se você observa, na estrutura dos grandes aglomerados de galáxia. E o mais fantástico é que isso evolui ao longo da história do universo. No início do universo você tem um decaimento, quando o universo está mais velho você tem um decaimento diferente. Então isso é uma informação da evolução do universo. Entende? Então, isso é um observável que a gente utiliza também para poder tentar testar esses modelos cosmológicos, né? Junto com supernova também, que foi a medalha de ouro das observações, né? Que mostrou que o universo estava em expansão acelerada, foram as supernovas, e tem as ondas gravitacionais que estão chegando também. Então, existem vários modelos na cosmologia, e a gente vem testando eles, vem tentando observar, e quem sabe, né, existe um futuro muito promissor. Quem tiver interesse em trabalhar nessa área, existem várias universidades aí, cursos de física, cursos de astrofísica, e eu até reforço um pouco do que o professor falou na live passada, que foi fantástico, que a gente precisa de ciência nesse país. A gente precisa de novos cientistas, pessoas interessadas em trabalhar com isso, porque apenas o conhecimento, né, pode fazer com que a gente consiga enxergar cada vez mais longe. A gente, inclusive, está vivendo um momento ímpar, né, para a ciência, que é essa pandemia. E é a ciência que está trazendo as respostas, né? Através de muitos testes científicos. Então, as pessoas que têm interesse em conhecer a ciência, estudar, velho, façam. É muito recompensador. Você ter acesso ao conhecimento, você
às vezes olhar para o céu e falar assim, nossa, cara, tá muito longe essas estrelas aqui, e pensar na estrutura do universo. Isso é importante para o país, né? Quando a guerra, né, tipo Segunda Guerra Mundial, as guerras assim, os cientistas, eles eram as pessoas que não pode matar os caras, sabe? A gente precisa pegar os cientistas, porque uma nação que se pensa em crescer, uma nação que se pensa para o futuro, é uma nação que se planta ciência, se planta educação. Sim, com certeza. O próprio Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, investiu, se não me engano, acho que era 25% do PIB em educação. E hoje é uma superpotência, sabe? Então, a gente precisa de mais cientistas. Precisa de pessoas pesquisando, a gente buscando esses novos conhecimentos. E eu falo porque, assim, na área de cosmologia, em particular astrofísica, tem muito espaço. A física, de uma forma geral, ela é muito grande. Não só a física, a química também, a biologia, as engenharias. Então, um país no futuro, assim, né, que eu sonho, é um país que se consuma ciência, sabe? Quem sabe no futuro as pessoas não vão estar nas praças, nos bares, debatendo ciência, debatendo, sei lá, astrofísica também. Isso seria muito legal, então... Pois é. Eu acho que hoje, eu tive uma live, eu acho que foi no finalzinho de junho, tá salva também no Instagram da gente, com a Mina da Física, que é uma divulgadora científica, principalmente de levantamento de mulheres na ciência, e a gente vê que além como você está falando, que é a importância da ciência a gente levar mais a sério, a gente utiliza o Instagram, o YouTube, de forma mais não é informal, que a gente não vem trazer aqui informações inverídicas, mas a gente quer trazer de uma forma mais prática e mais acessível a informação. Ela, em uma das lives que ela participou, ela sempre falou o seguinte, que hoje a gente tem mais acesso à informação do que na época de Einstein, por exemplo. E hoje a gente precisa, de fato, absorver esse conhecimento e incentivar. Hoje o Brasil, a gente precisa tirar aquelas estereotipos que todo mundo acha que o brasileiro tem e falar, não, o Brasil tem excelentes cientistas e a gente precisa, de fato, investir em ciência de forma eficaz. E quando eu, como o divulgador do Universo Aqui, como você também incluso lá no programa de da ciência brasileira, a gente tem uma responsabilidade muito grande de mostrar quem tem esse sonho de ser astrônomo, quem tem esse sonho de ser químico, físico, biólogo, filósofo, ciências humanas, independente da ciência, a gente precisa incentivar, a gente precisa levar o Brasil a um patamar, de fato, digno do interesse que o pessoal tem. Como a gente veio aqui, hoje a gente teve um pico, quase 40 pessoas na live online, que é no sábado, como o professor falou, Miranda, a semana passada, cheio de live de artistas que são boas, e a gente tendo várias pessoas aqui interessadas em ciência, em querer aprender. Inclusive, Pedro aqui perguntou, Luan, uma pergunta bem pertinente, falando como é que você falou que estava participando, você estava fazendo o seu mestrado e estava captando algumas informações, e estavam perguntando como seria essa captação desses dados, qual é a ferramenta que você utiliza, para você dar um resumozinho para o pessoal que perguntou isso. Certo, então, eu sou físico teórico, né? Então, eu não entro em contato, eu não vou para um observatório, então, isso é muito difícil de fazer. Inclusive, quando você quer observar, normalmente o pessoal da astrofísica, quando quer observar uma região específica do céu, eles precisam concorrer a um edital para um dia específico, colocar o telescópio, isso é muito difícil. Então, no meu caso, eu tenho acesso a essas informações porque normalmente os grandes satélites, os grandes observatórios, eles catalogam essas informações e tornam públicas. Então, o que eu faço é ter acesso a essas informações e utilizar elas, entendeu? Toda a comunidade científica do mundo inteiro faz isso, inclusive. Então, ano passado mesmo, o Planck, se não me engano foi o Planck, ele lançou novos dados que ele estava observando durante anos. Então, esses dados a comunidade científica inteira tem acesso a essa informação e aí começa a trabalhar, fazer novos testes. Então, acaba sendo assim que a gente acaba tendo acesso a esses dados, muito de forma colaborativa, né? Ciência não é feita por uma pessoa só, no seu quarto, escuro, lá. Não, são várias pessoas trabalhando, se encontrando em encontros, debatendo, mostrando os dados. Então, é assim que a gente acaba tendo acesso a essas informações de forma coletiva. O que é mais importante é isso, é entender que ciência é coletiva, né? Assim como né? a gente... Com certeza.
Com certeza, com certeza. Inclusive, esse é um dos papéis da nossa página do Ciência Brasileira, né? Que é divulgar a ciência de forma colaborativa para a comunidade. Inclusive, quem tiver aí algum trabalho científico que queira divulgar, que seja interessante, entre em contato com a gente, com a nossa página, que é o nosso objetivo mostrar para o público os cientistas brasileiros, o que o pessoal tem feito. Então, entre em contato com a gente aí também, que a gente está à disposição. E é incrível que, assim, eu acompanho a ciência brasileira faz um tempinho já, a quantidade de artigos científicos que brasileiros escrevem. Eu não tinha ciência, eu não tinha. Então, pessoal, se inscrevam no Instagram dele, Ciência Brasileira. Vou colocar, depois que acabar a live, o link para vocês acessarem também. É incrível a quantidade de iniciação científica, de artigos científicos de excelente qualidade, de nível internacional, que os brasileiros publicam e que o Ciência Brasileira contribui incrivelmente publicando essas informações para a gente. Agora, para acabar, que a gente está com pouco tempo agora, muitas pessoas me perguntaram no particular, vocês vão falar sobre as possibilidades do fim do universo, porque a gente olha a cosmologia de uma forma que a gente estuda a evolução, como é que se originou, como se teve a evolução, a criação de matéria, como teve a distribuição de matéria escura, energia escura, e como é que hoje, como é que o modelo cosmológico se evoluiu. Mas a gente também tem algumas teorias, simplesmente teorias, mas com fundamento científico, não é achismo de ninguém. Na ciência, teoria não é achar, é de fato se basear em ciência, com métodos científicos, e eu posso falar sobre esse ponto. Mas a pergunta é, tem algumas teorias que a gente consiga, dentro da cosmologia, prever o fim do universo, ou ele é eterno? Como é que funciona isso? De uma forma bem simples, Luan. Olha, de uma forma bem simples. Tem muito tempo. Tudo bem, de uma forma bem simples, eu vou deixar isso para uma próxima live, tá? Aí, com certeza. Então, fica para uma próxima, porque esse é assunto para a gente conversar. Eu não consigo falar sobre isso em poucos minutos, mas ele é um assunto muito interessante. Existem muitas teorias, teoria das cordas. Eu ia tentar falar hoje um pouco sobre buraco de minhoca também, né? Que é uma suposição teórica. Quais são as observações que a gente tem disso? Radiação Hawking. Tem muita coisa, né? Estudar o universo ele é imenso. Então, vai ter que ficar para uma próxima live. Talvez até um outro cosmólogo possa falar um pouco mais, com mais ênfase técnica também, aqui no canal, na página também de vocês. Então, vai ter que ficar para a próxima, infelizmente. Eu não vou poder... Vai deixar o gostinho, porque com certeza. O tempo da gente está se esgotando. E, mais uma vez, Luan, eu agradeço. Só veio elogios aqui. O pessoal, muitas pessoas aqui comentando que adoraram a live, que a gente deveria fazer mais lives desse tema, que adoraram a sua metodologia de ensino aqui dentro da live. Legal. Aprenderam muito com as analogias. Teve até uma pessoa que falou assim, adorei as analogias que você fez, porque, de fato, ficou mais simples a gente entender o que é cosmologia, que é o estudo não propriamente de um movimento de um corpo celeste, o estudo do Sol, como a astrofísica faz, o estudo da astronomia, como é que os corpos se distribuem, mas saber como é que a gente evoluiu, aonde a gente vai parar e prever, através de metodologia científica, com astronomia teórica, com astronomia observacional, e a gente entender o que é que vai acontecer, prever, de fato, a sua presença. Agradeço à ciência brasileira por ter concedido esse privilégio de você participar aqui para a gente. Sigam a ciência brasileira. Essa live vai estar salva aqui no nosso IGTV, vai também estar salva no YouTube. Vou compartilhar com vocês para vocês distribuírem. Legal. Nosso papel, como eu falei no início da live, é divulgar a ciência de uma forma saudável, com respeito, com responsabilidade, pois as pessoas precisam dessa informação. Quem tem interesse precisa dessa informação. Quem não tem, a gente tem que ter outras metodologias de ensino, mas a informação está dada para todo mundo. E a gente faz nosso papel de divulgar a ciência e agradecer a todo mundo que participou dessa live, a todo mundo, os 13 mil pessoas que contribuíram para cada vez mais o universo aqui ser a página de relevância na astronomia. E, Luan, eu deixo o espaço aberto aqui para você. Eita, a câmera quase caiu aqui. Eu deixo o espaço aberto para você aqui. Quando você quiser vir, você retornar aqui. Massa. Beleza. Só para terminar, então, eu queria agradecer imensamente o convite. Essa foi a primeira vez que eu estou falando de cosmologia assim, numa live. Eu
Confesso que estava muito nervoso, inclusive, mas acabou fluindo de uma forma muito natural. E dizer que eu, enquanto cientista, né, aspirante a cientista, estou totalmente disposto, disponível para o público, para a sociedade de uma forma geral, para poder falar do conhecimento. Eu fui formado por uma universidade pública, então acho que é mais do que minha obrigação